Começando mais um episódio do nosso podcast aqui da Nova Versão. Você sabia que dentro da medicina existe uma especialidade chamada ebiatria? Pois é, eu também não conhecia muito, mas conheci uma pessoa que já fazia um trabalho maravilhoso. Quando eu fui buscar um pouco mais de referência, encontrei justamente ela. E nós convidamos para ela falar um pouquinho mais o que é essa especialidade, ebiatria. Sabia que essa especialidade é hoje responsável por cuidar de jovens e adolescentes? Ao longo desse episódio você vai saber não só essa, mas como outras informações super interessantes. Para a gente iniciar, Lari, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rô. E agora sim, vamos conhecê-la. Doutora Maria Cecília Batistella, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada. Eu acho que eu estava mais ansioso que você por esse episódio. Meu coração tá assim, de alegria. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Rô. Muito obrigada, Lari. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa divulgar, porque os nossos adolescentes precisam desse apoio, desse suporte, e poucas pessoas conhecem essa especialidade médica, né? Então, a ebiatria, ela quer dizer, ebi quer dizer jovem, então ebiatria é médico de jovens, né? E ela é uma especialidade dentro da pediatria. Então, você primeiro tem que fazer a residência, ter um título de pediatra, e aí você se capacita, né, por uma pós-graduação para você atender esse universo que é a adolescência, né? Então, é uma especialidade relativamente recente no Brasil, tem em torno de uns 50 anos, mais ou menos, que estamos atuando, e ela tem muitos poucos ebiatras, poucos colegas querem trabalhar com adolescente, Sim. infelizmente. Eles não sabem que eles estão perdendo, porque é muito, muito gratificante. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui porque é uma coisa que os pais precisam conhecer, porque ajuda muito um suporte para a família de como lidar, né? E para os adolescentes de como ter essa passagem de uma maneira mais saudável, menos doída também. E doutora, para a gente começar então contando um pouquinho da sua história, o que te levou à medicina? Na verdade, a medicina que me achou, não fui eu. Ela me escolheu, porque eu, desde a minha infância e adolescência, eu nunca pensei em ser médica, nunca. O meu foco era música, eu sou apaixonada em música e eu queria ser pianista, concertista, conhecer o mundo e tocando piano. E foi essa minha trajetória até o meu 3º ano do ensino médio. Então, eu me capacitei em piano, estava me formando já para realizar esse sonho. E de um dia para a noite, eu acordei e falei para minha mãe: eu não vou ser mais pianista, eu vou ser médica. Ela falou assim: você está dormindo ainda, acorda, menina. Eu falei: é verdade. Ela falou: por quê? Eu falei: eu não sei. Eu não quero mais ser pianista, eu quero ser médica. E tem uma história bonita que você me contou justamente em relação a isso, que até uma vizinha sua te dava aula, né? Sim, meus pais não tinham, éramos de um nível socioeconômico mais baixo, né? E a gente não tinha possibilidade de ter um piano. Então, eu estudava num papel que eu desenhei o teclado, né, numa mesa desse tamanho da minha mãe, e aí eu estudava assim. E quando a gente mudou para cá, que nós éramos de São Paulo para cá, a vizinha era professora de piano, olha só. E eu nem sabia, mas aí eu comecei a escutar, né, que ela tocava. E aí, minha mãe conversando, ela começou a me dar aula gratuitamente. E eu aprendi piano com a Dona Rosa, a minha querida professora. E aí, quando já estava no 7º ano com ela, né? Ela falou: agora você tem que ir para o conservatório. Eu falei: nossa, eu não tenho dinheiro para ir para o conservatório. E aí, eu fiz o conservatório Etelvina. Aí ela conversou com a diretora, que era a Etelvina. E aí, eu terminei meu curso lá com ela, com a Dona Etelvina. E aí, nessa época, meu pai conseguiu comprar um piano com muito custo e eu estudava no meu piano. Eu estudava 4, 5 horas por dia, porque eu queria realmente ser pianista.
E aí, de uma hora para outra, eu falo isso. Então, para os meus pais, foi uma coisa assim muito chocante, que é o que o adolescente faz com a gente. De repente, eles vêm com uma assim e falam assim: como assim, né? Estava tudo organizado. Mas esse movimento é maravilhoso do adolescente, porque são eles que vão movimentando o nosso mundo, nossa cultura, né? E aí, o que a gente fez? Vendemos piano, porque a faculdade que eu passei, não tinha dinheiro de fazer cursinho, estudei sozinha, e aí eu passei em Catanduva. Eu fui da segunda turma da FAMECA, e aí o primeiro ano a gente pagou com o dinheiro do piano, e aí depois eu fui bolsista. Que incrível, E aí me formei e estou aqui. Que legal. Mas eu estou com o meu piano. Você tá... Juro, quando eu fiz 40 anos, meu marido achou o piano e me deu de presente. O piano? O meu piano. Ah, não! Tá lá. Olha, Mas eu fiquei arrepiada agora. E foi isso, foi Que muito legal. Lindo, Só que ele tá lindo. lá, quietinho, porque a gente só se conversa. Mas tocar, não mais, por enquanto. Doutora, vamos frisar um pouco mais o que levou a seguir pela especialidade, o que te levou a seguir pela especialidade de ebiatria. Bom, E qual que é o papel do médico, né, ebiatra, no cuidado com adolescentes? tá. Então, assim, quando eu estava fazendo a faculdade, eu me encantei com a pediatria, né? Por influência do meu professor de pediatria, Dr. Carlinhos, que ele é assim, como é importante a gente ter uma referência, né? Porque aquilo dá um sentido para você fazer uma escolha. E aí eu me encantei com a pediatria, resolvi fazer pediatria. E aí comecei a trabalhar, me formei, tirei meu título, tudo. Quando os meus pacientes e os meus filhos, porque logo que eu me formei e terminei a residência, eu tive meu primeiro filho, né? Eu sou formada há 49 anos. Estou revelando minha idade. E aí... Ela tem, para quem não sabe, ela tem 59 anos. É mentira, tá? Tem isso ainda, tem isso ainda. A faculdade já estava assim, né? E aí... Só uma observação. Desculpa te interromper, doutora. Tem a Ellen que participou junto com a gente naquela noite. No dia seguinte ela falou assim: Rodrigo, como que é o nome daquela médica que ela falou que ela tem tanto de idade, mas que ela parece ter a metade mesmo? Então, mas isso é porque trabalhamos com jovens, né? Eles nos isso. mobilizam para isso. Exato. E aí, meus pacientes começaram a ficar adolescentes, e o meu filho mais velho começou a ficar adolescente, e eu comecei a ficar perdida. Eu falei assim: quem são essas pessoas que eu não estou entendendo quem são? E eu não conseguia nem ajudá-los e nem ajudar os pais. E aí eu fui estudar. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei do conhecimento, porque eu acho que o conhecimento te proporciona a você ser uma pessoa, além de ser melhor, você tira seus preconceitos, porque você vai tendo o conhecimento de julgar uma coisa que você achava que era, mas que você vê que não é mais, né? Então, eu sempre me baseei em estudos científicos, eu gosto da ciência, e então eu fui e falei assim: não, eu preciso saber, conhecer que universo é esse que é a da adolescência. E aí eu fui fazer uma pós-graduação, me formei em ebiatria, né, com a doutora Darcy. Eu sempre encontro anjos na minha vida, né, assim, os caminhos muito bons. E aí ela tem uma formação muito humanista e eu pude ter esse olhar, sabe? Então, e aí eu me apaixonei pela ebiatria e pela adolescência. E aí depois de 40 anos só trabalhando com criança e adolescente, eu parei a pediatria e me dediquei exclusivamente à adolescência. Então, há uns 20 anos, mais ou menos, eu faço ebiatria, 20, 25 anos, mas pediatria faz uns 6, 7 anos que eu parei. Então, agora eu estou só com a ebiatria. E aí, o que acontece? Quando você trabalha com adolescente, a adolescência é uma coisa muito ampla, né? É um desenvolvimento que você abarca nossa constituição como indivíduo. Então, você tem o desenvolvimento físico, né? Então, é um desenvolvimento biopsicossocial, que a gente chama. Então, o desenvolvimento físico, que ele é universal, que é a puberdade, né? Então,
todo esse desenvolvimento que vai acontecer com o nosso corpo na adolescência acontece no mundo inteiro, é igual para qualquer adolescente. Agora, a adolescência como um período da vida, ela é muito diferente em cada lugar, às vezes no mesmo país. Então a gente fala as adolescências, porque são vivências diferentes. Então nós temos adolescentes no nosso Brasil que vivem num mundo totalmente numa bolha, né, do nível socioeconômico bom, que tem tudo que ele precisa para um bom desenvolvimento, que todos deveriam ter, e a gente tem adolescentes que trabalham. Nós temos adolescentes que vivem em situações de risco, vulnerabilidade, traficam. São adolescências totalmente diferentes, mas aquele corpo é igual. Então, esse desenvolvimento do corpo, a gente acompanha, né, durante o acompanhamento do adolescente na minha especialidade, que é uma coisa padrão, né? E agora, o emocional, o comportamento, vem da sua experiência social, da sua experiência com sua rede familiar, com seus pais. Então, essa constituição é que faz a gente único, né? Então, isso me encanta na adolescência. E eu vou me perdendo também, é o que eu vou falando, Não, né? É perfeito. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre as fases da adolescência, né? Você até citou que tem três, que são as 3 principais fases, porque nós sabemos que a adolescência também ela é cheia de mudanças, né? Desafios, descobertas. E aí, para eu não precisar falar, eu vou deixar com que você fala um pouquinho quais são essas fases e qual que é a importância do olhar de fato integrativo para cada uma delas. Tá. Então, assim, voltando um pouquinho, né? Nesse desenvolvimento biopsicossocial, a gente acaba dividindo, teoricamente, a adolescência em 3 períodos, tá? Por quê? Porque o nosso desenvolvimento, ele é um contínuo, né? Desde que a gente, dentro da embriologia, né? Até a morte. Mas existem etapas importantes, né, durante o desenvolvimento. Então, quando você vai entrar na puberdade, os sinais que o corpo vai te dar é que você vai perceber se essa criança está entrando nesse período da vida, né? Então, a adolescência nada mais é do que uma ponte, né, entre você deixar o universo infantil e você adentrar no universo adulto. Então, esse período é um período longo, em torno dos 15 anos. Então, é bem longo. Super. E, para mim, no meu ponto de vista, é o período mais bonito do nosso ciclo, né, de vida, porque é um período potente, é um período em que você está se transformando, você está se constituindo, você está criando a sua identidade e você vai atuar como uma pessoa adulta, completa depois, né? Então, é muito importante essa formação. E os pais precisam ter essa noção, a sociedade precisa ter essa noção. E o pessoal da saúde também, que poucos têm, né? Então, assim, para os pais terem uma noção de quais são os sinais preliminares que a gente observa quando essa criança está saindo desse cuidado, né, que os pais têm e está entrando nesse processo, desse turbilhão de modificações que é a adolescência. Começa coisas bem sutis. Então, os pais começam a perceber assim, uma mudança no comportamento do humor. Então, o adolescente está entrando, ele começa a ficar um pouco contestador, e aí, de repente, ele fala que está irritado, mas não sabe o motivo, de repente está triste, chora, não sabe por quê. Então, assim, são movimentos que eles vão apresentando que os pais começam a achar esquisito. Aí, de repente, esse pé começa a crescer e vai perdendo o sapato rápido. Então, são coisas, né, que você vai percebendo. E aí, de repente, esse corpo começa a dar sinal que está mudando. Então, essa a gente considera a primeira fase, né, dividida assim, a fase inteira da adolescência em 3 períodos, que seria a primeira fase é a entrada na puberdade, que são as transformações físicas do adolescente.
que vai em torno aí dos 10 até os 14 anos. E a adolescência média, que seria a parte que esse corpo já está desenvolvido e é em torno dos 14 até 16, 17 anos. E a adolescência tardia, que é a partir dos 17, 18 até, hoje em dia, em torno de 24. Uhum. Então, a gente tem classificações, né, da adolescência na nossa sociedade diferentes. Então, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele define o período da adolescência entre 12 e 18 anos. Mas é de 1990. Uhum. A Organização Mundial da Saúde define a adolescência o período entre 10 e 20 anos, mas já está se estendendo até os 24 por conta do desenvolvimento do cérebro, né? Então, a neurociência está mostrando para a gente que esse cérebro ele vai estar pronto como cérebro adulto em torno dessa idade, tá? Então, por isso que esse período da adolescência é em torno daí dos 15 anos. Então, essa divisão teórica, assim, ela é feita porque a gente vai pelo comportamento que o adolescente está tendo. Então, dependendo do comportamento e do desenvolvimento físico, você sabe se aquele comportamento está esperado para aquele desenvolvimento, entendeu? Então, assim, você avaliar um adolescente, você tem que usar várias ferramentas, não é só o físico. Sim. Porque, às vezes, o físico tem um pouco de descompasso, dependendo das experiências desse adolescente na vivência. Hoje, em especial, por conta da mídia, da rede social, né, da tecnologia. Então, às vezes, há um descompasso. Às vezes, você vê adolescente que está entrando na puberdade já tem um comportamento muito inadequado, né? Porque acaba vendo na internet coisas que eles não estão preparados para isso, né? E aí pode prejudicar bem o desenvolvimento. Então, a primeira fase, que é a fase da entrada na puberdade, é uma fase em que os pais ficam um pouco perdidos, porque o adolescente ele começa a ficar retraído. Porque esse corpo começa a mudar, começa a aparecer coisas que eles não conseguem controlar, né? Então, começa a aparecer pelos, começa a mudar as características dos genitais, né? E aquilo começa a incomodar. E aí eles não sabem como lidar com isso. E aí eles começam a ter vergonha. E aí eles começam a ficar retraídos, se fechando. E aí é muito perceptível quando eles vão no consultório, nessa fase inicial da puberdade, que é linda. Eles têm muita vergonha, muita vergonha. E aí a gente tem que tomar muito cuidado na hora que você vai examinar, porque para nós, ebiatras, é importante o exame genital, porque é por lá que a gente vê o desenvolvimento da puberdade, se está indo bem ou não, se entrou ou não na puberdade, enfim. Só que como é uma coisa que para eles é muito, assim, que eles ficam muito com vergonha mesmo, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado, você tem que ter respeito, você não pode ser invasivo. Então eu sempre explico o porquê que dá importância. Se não quiser ser examinado na primeira consulta, a gente respeita e explica que em algum momento a gente vai ter que examinar. E explico isso para os pais. Você não pode invadir, porque os pais chegam e falam assim, agora não posso mais entrar no quarto dele, a porta fechada, aí o banheiro é trancado. Por quê? Porque eles têm vergonha e eles não conseguem lidar ainda com esse corpo. Sim. E os pais têm que respeitar. Né? Porque antes eles andavam sem roupa, não, né? Mas agora não mais. Então, isso gera insegurança, isso gera medo. E é um momento em que eles vão ter o contato com esse corpo diferente, esse corpo que está mudando, que é diferente. E é a fase que eles querem mudar o corpo, que eles querem intervir nesse corpo como se tivesse um controle sobre ele. Então, é quando eles querem pintar o cabelo, colocar piercing, sei lá, fazer tatuagem que não pode, mas a gente sempre orienta que não pode. E quer cortar o cabelo de um jeito ou do outro. Aí tem muitos pais que não deixam. E isso gera mais insegurança, isso gera mais sofrimento para eles. Então,
Desculpa, é importante a gente orientar isso. Tá. Porque quando são coisas que podem ser feitas, né? Essas modificações corporais que não são permanentes e que não vão trazer prejuízo para a saúde, tem que deixar. Eu quero pôr um brinco. Tudo bem, pode pôr um brinco. Vai ficar um buraquinho se não quiser tirar depois? Tudo bem. Tá? Mas isso não vai deixar de ser uma pessoa diferente porque pôs um brinco. Mas para aquele adolescente, sim. Ou porque a turma toda está fazendo isso e ele precisa se sentir pertencente à turma, né? Ou porque realmente ele quer ser diferente do outro. Então, essa orientação é importante para os pais, porque se o pai não fizer isso, eles vão afastar esses filhos deles, né? Só que justamente é isso que a gente vê muito, né, doutora? É a questão dos pais de terem algumas crenças, de... Né, e acabar cortando os filhos de muitas coisas. Mas aí vem também, a crença vem da onde? Do que foi aprendido, mas não acompanhou com o desenvolvimento. Por isso que eu estou falando é porque a ciência estudou e sabe que isso é um comportamento esperado dessa fase, mas não é um comportamento que vai trazer prejuízo, entendeu? Então, assim, se você pintar o cabelo com aquele spray lá, aquilo lá vai sair, ou se pintar com tinta, aquilo lá você corta e sai, e eles vivem mudando. E isso traz uma segurança para eles, e isso aproxima eles dos pais, porque você está validando que sim, eles estão mudando e eles estão precisando desse apoio, né? Então, isso é importante. Eu falo sempre para os pais o seguinte, um exemplo que eu dou. Quando você é criança, existe uma rede de proteção em cima de criança, é como se você estivesse numa piscina, a criança, e aí você põe boia aqui, e o pai e a mãe do lado, né? Para nada acontecer com aquela criança. Quando entra na adolescência, os pais acham que acabou, tira toda a boia, tira tudo, e esse adolescente ele não está mais na piscina. Ele está num oceano enorme. Ele está num período em que ele vai assim, se infiltrando, ele quer conhecer o mundo. A adolescência é um período de descobrimento, de experiências novas. Eles são muito curiosos e eles não têm noção do perigo. E aí, se os pais não precisam deixar a boia, mas eles precisam fazer a borda desse oceano, para que você vai direcionando lentamente, sem tirar a curiosidade, a possibilidade do desbravamento, mas sempre dando uma proteção. Essa é a função, né? Então, você vai direcionando, mas nunca impedindo esse desenvolvimento. Então, é isso que os pais precisam entender. Então, nesse processo, é o início da fase, da puberdade. E é a fase que eles vão começar a entrar em contato com esse corpo, que já começa a ter uma certa... como existe o aumento do hormônio sexual, né, no homem a testosterona, na mulher o estrogênio, já começam a dar diferenças nesse corpo, em que o adolescente vai percebendo uma erotização e um prazer que não tinha antes, né? Que não era um prazer conhecido por eles. E aí é a época que começa a masturbação. Na maioria das vezes, os meninos, bastante, as meninas, bem menos. Por uma questão cultural ainda, né? Até por uma questão de que a mãe não conversa isso com a menina? As mães não conversam isso nem com os meninos, nem com as meninas. Na verdade, não são as mães. Vamos assim. Eu sempre parto da premissa que os pais, eles reproduzem o que eles aprenderam. Então, a gente nunca julga os pais, jamais. Não é para julgar, é para ajudar. É diferente. Então, se você aprendeu lá atrás, que você não aprendeu nada na educação sexual, porque a gente não tinha isso. A gente continua não tendo, né? Infelizmente. Educação sexual, ela é extremamente importante desde que a gente tem uma vida. É que para cada momento ela é direcionada de uma maneira. A maneira como você ensina, a maneira como você demonstra é diferente para cada fase do desenvolvimento, tá certo? Mas o mais importante
talvez não seja nem a fala quando você vai fazer a educação, é o seu comportamento. É como esses pais se relacionam e essa criança e esse adolescente está observando. Sim. É o quanto respeito que um tem pelo outro, né? É quanto carinho. Então, isso é uma educação sexual, né? E hoje, infelizmente, o que tem acontecido é essa ausência da família unida. Então, esses jovens não estão observando isso, porque os pais estão fora trabalhando e quando eles chegam, esses filhos estão fora desse núcleo porque eles estão na tela. Sim. E aí isso há um gap, assim, uma ruptura, né, desse aprendizado não verbal. Então, a educação sexual, ela é extremamente importante. Tanto a educação da família, que permeia pelos conceitos que essa família tem, quanto para a escola, que tem um outro papel, né, da educação sexual, quanto para a área da saúde, que tem um outro papel, e da sociedade como um todo, com políticas públicas para isso, né? Então, infelizmente, a gente não tem nada disso. Então, quando esse adolescente começa a ter contato com esse corpo, é uma fase de estimulação. E aí eles começam geralmente a masturbação. Mas é uma coisa escondida, eles não entendem direito o que está acontecendo. Às vezes eu pego adolescente com 14, 15 anos, que eu vou fazer a parte de educação sexual com eles, e eles não têm a noção. Não sabe, e ao mesmo tempo estão vendo pornografia. E isso é um estrago, né? Porque eles não têm uma formação para entender o que é aquilo, e eles começam a introjetar aquilo como se fosse realmente, né, uma coisa para você reproduzir de uma maneira totalmente errada, né? Sim. Então isso é muito ruim. Então, essa fase é a fase que o adolescente fica retraído, fica lá fechadinho e está lá no banheiro fechado e a gente respeita. Depois, na segunda fase, é quando esse corpo ele já tem um bom desenvolvimento. Em geral, as meninas já menstruaram, os meninos já deram o estirão do crescimento e eles estão numa fase que esse corpo já está atuando, né? E é a fase que a gente chama fase do exercício da sexualidade. É uma fase linda, que é a descoberta do outro, né? É quando eles começam a descobrir o outro de uma maneira diferente. Não como na primeira fase, que eles vão se apoiando nos iguais, né? Então, na primeira fase é o clube da Luluzinha e da Bolinha. Os meninos ficam só com os meninos, as meninas só com as meninas, e é isso. Porque é o igual que eles estão entendendo o que está acontecendo. Sim. Quando entra nessa outra fase, não, é uma mistura, né? E é necessária, é importante. Muito. E aí eles começam a ter esse interesse afetivo e sexual pelo outro, é a atração. E aí que começa a descoberta, em geral, às vezes pode acontecer antes, mas na grande maioria das vezes, por quem você sente atração, né? Aí vem a questão da população LGBT, né? Porque, de repente, esse adolescente que está começando a entender que ele sente algum afeto ou alguma atração por uma outra pessoa, e de repente ele não sente por uma mulher se ele for um homem. E aquilo assusta, porque ele não teve essa vivência, ele não teve essa orientação, e a nossa sociedade ainda é preconceituosa. E isso traz um sofrimento maior do que normalmente ele já tem, né? Então, essa orientação é super importante da gente fazer e desmistificar que isso não é uma escolha, né? As pessoas que são transexuais, homossexuais, bissexuais, ou seja, da diversidade, da sexualidade, não é uma escolha, né? É natural daquela pessoa e a gente deve respeitar, como todos nós somos diversos um do outro em tudo, né? E inclusive na sexualidade. E isso é maravilhoso. E isso é desde sempre, não é agora no século XXI, né? Então, esse adolescente, ele começa a ter essa atração e aí ele vai caminhar para uma fase linda, que é a descoberta do amor, né? E aí, hoje em dia, tem várias maneiras, né, de se relacionar. O tal do ficar, que os pais ficam, sim, muito preocupados. O date, agora tá na moda date. O date é um pouquinho diferente do ficar, né?
Porque o ficar é uma coisa assim, sem compromisso, mas ao mesmo tempo, às vezes você nem gosta, você quer ficar para experimentar, enfim. O date não, né? É quando você sabe que o outro gosta de você ou você gosta do outro. Já existe mais intenso. Já existe um afeto envolvido já tem um vínculo, um vínculo, é como se fosse o rolo de antes. E essa descoberta é tão linda, é um desabrochar pro amor mesmo. Mas é uma fase, assim, em que os pais ficam muito preocupados, principalmente se for da menina, com atividade sexual. Uhum. E dos meninos é o contrário. Você acaba empurrando, né, ainda na nossa sociedade, é uma certa liberdade dos meninos exercerem essa sexualidade de uma maneira natural, que deve ser, e as meninas não. Só que o que acontece? Hoje em dia, e eu acho isso maravilhoso, essa iniciação sexual hoje em dia é bem precoce, porque os adolescentes estão entrando na puberdade mais cedo, né? As meninas menstruam hoje em torno dos 11, 12 anos. Em outras gerações era 13, 14, às vezes até 15, né? Então esse corpo está pronto e o desejo está lá, né? E aí essa união e essa descoberta da sexualidade geralmente é com a parceria. São com os parceiros, com os namorados e as namoradas. E isso é bonito, porque eles estão descobrindo através do amor, né? Então, a primeira atividade sexual, hoje em dia, a virgindade é um tabu que já acabou, né? Mas tanto tempo que eu trabalho com adolescente, eu não vejo mais nenhuma menina. É raro, eu não tenho paciente assim, que não tenha tido uma experiência de uma atividade sexual durante a fase da adolescência, né? Que vai até os 24 anos, então é um período longo. Em média, no mundo, a iniciação sexual hoje em dia é em torno de 15, 16 anos, né? E geralmente com a parceria, com os namorados. Isso seria maravilhoso se a família entendesse, se tivesse tido essa preparação para poder acolher esse casal, para fazer uma prevenção antes de começar a iniciação sexual. Não só de prevenção de IST ou de gravidez, mas assim, do que tem em torno disso, né? Do consentimento, da sua escolha, de você saber se está no seu momento ou não, e não deixar as coisas rolarem. Minhas amigas todas já tiveram relação, vou ter também, porque senão eu estou fora, né? Ou eu vou ver como é que é isso. Não, são escolhas importantes. Se você está amadurecido para ter uma relação sexual, você tem que saber tudo isso. Você tem que saber que é você que está escolhendo o seu parceiro ou sua parceira. Você tem que saber se é isso que você quer. Se você não está fazendo porque você está com medo de perder o namorado, né? Ou se as suas amigas estão pressionando. E, na maioria das vezes, o que acontece é que eles acabam fazendo sem os pais saberem, principalmente as meninas, né? De uma maneira não protegida, infelizmente. Daí o índice de gravidez na adolescência, né? Que vai aumentando. E de uma maneira que não é aquilo que elas idealizavam, principalmente as meninas. Por quê? Porque não tem um local adequado, aquilo vem com sentimento de culpa porque está fazendo escondido, porque aí você vai fazer, mas você está com a mãe na cabeça. Então, assim, é um despreparo. E aí quando você pergunta, mas foi legal? Aí elas falam assim, meio desanimando, foi. Eu falei, nossa, que foi é esse, né? Não tem isso. Então, quando você tem uma família que entende e que faz... Eu vejo a diferença no meu consultório desse. Quando você começa a trabalhar com adolescente, desde o início da puberdade e com essa família, e que tem essa possibilidade, não todos, né, que têm uma atividade sexual nesse período, mas é a grande maioria, em que os pais apoiam, que os pais acolhem, que a gente faz toda a preparação antes, é maravilhoso. Com certeza. É lindo. Ô, doutora, mas nesse caso, por exemplo, eu vou te falar assim, hoje eu tenho 35 anos, eu vou te falar um pouquinho lá da questão da minha adolescência. Eu via e eu percebia que as meninas naquela época, elas tinham muito mais essa questão do sentimento, né? Nossa, eu quero me entregar para a pessoa que eu amo, né? Isso ainda existe hoje? Não mudou. Não? Não. As mulheres ainda são românticas. É muito bonito, é verdade. Elas são românticas ainda.
talvez no comportamento não, mas quando você está conversando com elas, você percebe que há uma idealização do primeiro beijo, do namoro, da primeira relação sexual. Por isso a resposta, foi. Porque não era isso que elas estavam esperando. Romantiza, né? E só que há uma possibilidade de você fazer esse exercício sem essa preparação, que é o que eu estou falando, entendeu? Então, o corpo está pronto, mas ela, de uma maneira geral, não está pronta para ter esse amadurecimento, esse conhecimento e esse apoio. Sim. Sabe? Sim. Porque quando há essa validação, e óbvio, a gente tem que respeitar cada família, né? Porque às vezes vem pais que falam, não, por questões religiosas ou de formação, que não, e tudo bem, a gente respeita e tem que orientar o adolescente a respeitar isso da família. Mas tem pais que não, que têm esse outro olhar e que querem fazer esse suporte. E aí é lindo, porque aí eles falam assim, aonde nós vamos ter relação, né? Não existe um motel para adolescente, né? Proibido acima de 18 anos. E aí? Eles não têm carro, que também é uma coisa super desconfortável. Eu falo para eles, não, tem que ser um ambiente legal, tem que ser um ambiente tranquilo, um ambiente seguro, né? Então, não é em qualquer lugar que você vai ter uma atividade sexual. Então, quando os pais têm esse olhar, é dentro de casa. É um lugar mais protegido, é um lugar acolhedor. Desde que esses pais entendam e acolham. E façam isso, né? Eu acho que essa próxima pergunta já está mais do que respondida, né? Que era como que a tua atuação, né, como ebiatra, pode atuar na orientação sobre sexualidade, né, de forma saudável, acolhedora e informativa, respeitando o tempo de cada adolescente. E de cada família. E de cada família, exatamente. Então, assim, por isso que é importante. O trabalho que a gente acaba fazendo além de você acompanhar o adolescente em todo esse processo do desenvolvimento físico, emocional e comportamento, você tem que orientar essa família, acolher essa família, porque eles ficam realmente perdidos, né? De um filho que eles acabam não conhecendo mais. De um filho que questiona tudo, que eu acho maravilhoso. Quando os pais vêm e falam assim, nossa, ele não concorda com nada que eu falo. Eu falo, graças a Deus, está evoluindo certinho. Por que acontece isso? Eu gosto sempre de explicar da onde vem, para os pais entenderem e acolher e ter uma escuta, né? O adolescente, a gente fala pouco, escuta mais, entendeu? Porque senão eles não te escutam, você começa a falar, daí um minuto já foi, então, eles estão em outro lugar. E você está lá tagarelando, não está adiantando nada. Então, assim, quando entrou na puberdade, né, nesse período todo, esses desenvolvimentos, o que acontece? Antes disso, esse cérebro já está num processo de modificação. Então, o cérebro, o nosso cérebro está se conectando e reconectando o tempo todo, né? Tem uma plasticidade. Só que, no período da adolescência, são mudanças extremamente importantes, que há uma capacidade maior desse cérebro. Ele está se capacitando para ser um cérebro mais competente. Então, ele está se tornando mais, tendo mais interações, né, de sinapses, fazendo outros circuitos cerebrais, e ele está fazendo o que a gente chama de poda, ele está descartando os circuitos que você usa pouco. Então, aquelas coisas que você deixou de fazer na infância, ele vai sendo descartado e vai sendo substituído por experiências novas e circuitarias novas. Daí a importância, que eu falo sempre, de tirar um pouco da tela, porque o estímulo é único, não tem muito estímulo, né? São estímulos, em geral, do que eles acessam ruins, porque tem coisas excelentes que você poderia aproveitar, mas o adolescente, ele não olha a tela com isso, ele olha para prazer, entretenimento. Exato. E ruins, na maioria das vezes, né? Mas é um lazer para eles, então a gente, depois vou falar um pouquinho da tela. Sim. E aí, quanto mais estímulos você tiver, diverso, né, nesse período do desenvolvimento cerebral, mais esse cérebro vai ser capaz de ter uma competência maior. Então, esporte é um estímulo,
A arte como um todo é outro estímulo, a leitura é outro estímulo, as vivências sociais com a família é outro, as vivências com os amigos é outro. Então, são vários estímulos que vão fazendo redes importantes, Sim. né? E por isso que se fala hoje que essa geração está emburrecendo, porque não está tendo esses estímulos. São estímulos únicos e que não são muito bons, né? Eu já emendei tudo, eu já até me perdi de tudo que eu estava falando. Nossa, perfeita. Mas antes da gente falar até mesmo dos jogos, que seria a próxima pergunta, eu quero entrar num assunto um pouquinho polêmico. Ai, meu Deus. Você tem acompanhado, eu acredito que sim, a questão de adolescentes na transformação do seu corpo. Como que é isso para você no dia a dia na clínica e esse trabalho com esse adolescente com os pais? Na transformação corporal? Isso. Bom, assim... Adolescentes que não se enxergam no seu corpo, seja um homem que ele não se enxerga naquele corpo. Assim, você ou a fala menina. da identidade de gênero dessa pessoa, isso. né? Então, assim, quando a identidade de gênero, uma pincelada rápida, o que seria? A gente nasce com um corpo biológico, né? Ou masculino, né? O macho, ou feminino, a fêmea, ou intersexo. Existe corpos entre o masculino e o feminino, que são os intersexos, que são pessoas que têm uma mistura tanto do biológico masculino e feminino, diversas maneiras de se misturar, e aí, hoje em dia, já temos catalogados em torno de umas 150 tipos de intersexo, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter os órgãos genitais externos do sexo masculino e internos do feminino, ou misturados dois. Então, são pessoas que não são visibilizadas, às vezes você olha e não percebe, mas quando entra na puberdade, que você vai ter a transformação, que vai aparecer os caracteres sexuais secundários, aí você pode fazer o diagnóstico, na maioria das vezes, na adolescência, né? Alguns casos você faz antes, mas a maioria na adolescência. E existe, vamos só dar uma palhinha aqui, existe um movimento bem importante hoje em dia, da Associação Brasileira de Intersexo, de não permitir que esses corpos, quando nascem, eles sejam, assim, entre aspas, mutilados, né, com cirurgias que vai definir a família e a equipe de saúde vai definir qual que será o gênero daquela criança de acordo com aquele sexo biológico que está aparecendo. Talvez uma cirurgia que fosse mais fácil. Então, vamos pôr um exemplo. Se aquela criança nasce com os órgãos genitais mais com uma tendência a masculino e menos feminino, então vai ser do sexo masculino e vamos tirar o que tem do feminino. Só que às vezes a criança vai se desenvolvendo e ela não se identifica com o gênero masculino, ela pode se identificar com o feminino. E aquele corpo foi mutilado e não tem volta. Então, esse movimento é um movimento importante e já existem programas, né, para serem leis, né, para que você... Óbvio, tem casos de urgência que você tem que atuar como profissional da saúde, mas a grande maioria não. Então, isso é super importante. Muito. A sociedade entender e começar a conhecer a intersexualidade também, né. Mas voltando à identidade de gênero, então, assim, quando a gente nasce, né, a gente tem características biológicas, né? Na mulher, a gente tem os órgãos genitais, né? A vagina, a vulva, como chama? O útero, o ovário, o hormônio é o estrogênio e os cromossomos são XX. Isso é uma característica biológica feminina da mulher. O menino tem pênis, testículo, próstata e testosterona e XY. Só que esse corpo, ele tem características biológicas, mas ele tem uma subjetividade, né? Ele tem um emocional que não é dependente desse corpo. E conforme ele vai se desenvolvendo, ele pode se identificar
com o gênero. Gênero é uma construção social, né? Do que é ser feminino, do que é ser masculino. E ele pode se identificar ou do gênero masculino ou do gênero feminino. E isso não é uma escolha. Isso é nato. Ele nasce com... Existem muitos estudos mostrando que existe um fator... São multifatoriais a nossa identidade de gênero. Genético, hormonal, durante a formação mesmo intraútero, e conforme essa criança vai se desenvolvendo, ela vai se identificando. E isso pode ser desde a partir de 2 anos de idade, 2 a 4 anos de idade, a criança já tem essa identidade de gênero, e ela já percebe a identidade do gênero do outro. Então, isso é um assunto para um próximo podcast, porque é longo, mas é uma coisa extremamente importante, porque existe muito preconceito em relação a isso. Mas eu tenho casos no meu consultório, então eu trabalho com isso também, puxando o gancho lá da sexualidade, né? Quando meus pacientes começaram a entrar na fase do exercício da sexualidade e eu precisei me capacitar de novo, porque meu filho já queria, né, ter essa experiência, e eu fui entender. Aí eu fiz outra pós em sexualidade humana, e aí depois eu me especializei também na população LGBT, porque eu comecei a atender jovens que chegavam para mim por tentativa de suicídio, por depressão extrema, por automutilação, se cortar, sem os pais entenderem de onde estava vindo aquilo. E, às vezes, era por conta de ter uma identidade de gênero que não era aceita, e que ele não entendia, e que ele não conseguia, ou ela, vivenciar aquilo por preconceito, né? Da família não entender e da sociedade ser preconceituosa. Então, é muito importante a gente ver de onde que vem esse sofrimento, né? Porque esses corpos, eles têm a biologia, mas ele tem a subjetividade. E isso, o que interfere na vida do outro, né? Eu, por exemplo, ter um corpo feminino e me identificar como gênero masculino. Em que isso vai atrapalhar a sua vida? Em nada, né? A gente tem que ter só o respeito e dar a condição dessa pessoa vivenciar a vida do jeito que para ela faz sentido, não é? Exatamente. Então é isso. Maravilhoso. Você sabe que eu pulei, é uma coisa importante que eu queria ter falado na divisão lá que a gente fez da adolescência. A fase final da adolescência, né, que é a partir dos 17 anos, por aí, em que esse corpo está pronto, já vivenciou, já teve experiências em relação à sexualidade, às vezes sem até ter tido uma atividade sexual mesmo. Eu tenho pacientes com 17, 18 anos que nem beijaram ainda, e tudo bem. E aí é verdade. Muitas meninas e alguns meninos até. E isso a gente valida muito, porque eu acho muito legal, porque muitos tem essa vivência de ficar, beijar, porque o outro fez, mas não é o desejo, entendeu? Exatamente. E aí está se violentando. Não foi uma coisa legal, né? Então, eu acho maravilhoso. Perfeito, eu valido muito isso. E aí, quando chega nessa fase mais tardia, o que eles... muda o processo. O que eles estão buscando agora é o que eu vou fazer da minha vida, né? Até então era uma vivência do corpo, da sexualidade, e aí agora? Tudo isso foi. O corpo está pronto, esse cérebro já está bem desenvolvido, e aí, o que eu vou fazer? Aí a escolha profissional. É outro perrengue, né? Porque é muito difícil você escolher com 17, 18 anos a sua vida. Então, outra coisa que a gente orienta bem os pais é isso. Nunca direcione para eles, não, você vai fazer tal coisa, ou porque os pais querem, ou porque a família é todo mundo. Não.
É uma escolha muito pessoal. A gente pode dar substratos para ele poder ter conhecimento e às vezes até experiência. Eu sempre falo, tem um tio médico, leva lá para ele ver como é que é o dia a dia. Tem um advogado, né? Tem um engenheiro, vai lá ver como é que isso funciona. Né, sim, porque eles precisam entender esse universo para ver se faz sentido para eles, né? Então, eu acho importante. E eu sempre falo para eles assim, escolher uma profissão. Aquilo lá começou até a fazer a faculdade. Não faz sentido, tudo bem, para. Né? Você não vai fazer uma coisa que você vai exercer aquilo para a vida inteira. Se frustrar. E não vai ser feliz, né? E tem que não vai dar 4 prazer. anos, né? 4 anos, 5 anos, imagina? Então, assim, essa orientação a gente sempre faz. E às vezes tem adolescentes que sofrem com isso, de poder fazer a escolha. Aí a gente indica sempre terapeutas, psicólogos que trabalham com isso para fazer uma ajuda, né? Que é legal. Mas tem outra coisa que eu queria falar também, tanta coisa, né? Que eu acho muito importante para os pais é o seguinte, o que eu sinto e eles verbalizam, os pais, e eu percebo muito, um sofrimento dos pais em relação a não conhecer mais esses filhos, né? Quando entra na adolescência, com todas essas mudanças que acontecem, esse filho muda totalmente. Mas para ele vivenciar isso, para ele interiorizar esse corpo novo, né? Que a gente chama de imagem corporal, e, ao mesmo tempo, para ele exercer uma função, uma autonomia, que é o que ele está buscando, né? Ele precisa saber quem ele é. Ele está construindo a identidade dele. E para ele fazer isso, ele precisa se afastar dos pais e ele precisa fazer esse movimento para entrar na sociedade que a gente vive, né? E ele vai se constituindo através disso. Esse afastamento é doloroso para os pais, muito difícil, né? Para eles fazer esse movimento, ele precisa de um outro suporte, que não é mais a família. Então, quem vai ser? Vai ser o grupo, vai ser a turma. E essa turma é muito importante. Eu sempre falo para os pais, vocês têm que conhecer a turma dos seus filhos. Porque se a turma é boa, esse movimento vai dar uns tropeços, mas vai ser legal. E eles vão ter um suporte bom. Mas se essa turma for ruim, eles são esponja, eles absorvem, eles vão fazer o que a turma faz, porque eles precisam se sentir pertencentes para eles poderem evoluir. E isso é risco, muito risco, né? Então, esse movimento é importante. Qual que é a função dos pais? É estar ao lado de. É aquilo que eu falei, é amar, você está do lado. Se você conhece seu filho, você está percebendo os movimentos dele, você está vendo se é um movimento natural do processo evolutivo ou se está alguma coisa errada, né? E aí você vai intervindo. E está sempre na escuta. Então, algumas perguntas, não faz muita pergunta, porque o adolescente não quer responder, né? Mas escuta mais, porque aí você faz uma pergunta, o adolescente responde com monossílabos, né? Sempre, né? Comigo também, mas eu já entendo a linguagem deles e eu faço uma leitura acima disso. E aí a mãe fica, principalmente a mãe, né? E fica perguntando. Nossa Senhora. Aí eles viram as costas, vai embora, bate a porta, acabou o diálogo. Não é. Então, como? Você chega e fala, nossa, filho, fiquei morrendo de saudade de você estava na escola, ou, nossa, espero que a sua escola, que o seu período hoje tenha sido legal. Com quem você conversou? Não pergunta, foi tudo bem na escola, e como é que foi a aula tal? Não quer saber da aula tal. Você quer saber, assim, com quem você ficou na hora do intervalo? Porque aí você já vai vendo se ele tem com quem ficar, se ele é excluído, se ele sofre bullying. Sabe, você vai pelas bordas. Os pais têm que ir pelas bordas. Não adianta você perguntar uma coisa incisiva. Ai, filho, você está sofrendo bullying? Oi? Não, ele não vai falar. Eles escondem, eles têm vergonha, eles têm medo porque são ameaçados, né? Sim. Então, a gente orienta os pais como conversar com o jovem, né? Como estar perto deles
sem invadir, mas ao mesmo sufocar. tempo, sem o sufocar, boa. Mas essa É bem simbologia isso. que você usou do oceano ali, nossa, para mim É bem incrível, isso. total. E se você não tiver essa borda, eles ficam à deriva, e aí eles se Total. perdem. Exatamente. E aí acabou, Exatamente. né? Aí você não volta. Uhum. Eu não sei se eu respondi o que você me perguntou. Nossa Totalmente. Senhora, muito. Doutora, e agora sim nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das telas, né? Das redes sociais. Hoje, não só os jovens, os adolescentes, mas as crianças já estão muito conectadas, né? E nesse trabalho que você faz, né? Como que você enxerga esse impacto desse excesso das telas? Então, nossa, outro assunto para outro podcast, outro né? podcast, assim, né? Mas, sim, de uma maneira geral. Eu sou a favor da tecnologia porque trouxe muitos benefícios para a gente, em todos os sentidos, né? Sim, sim. Mas é uma coisa que todos nós, adultos, não sabemos lidar direito. E a gente, ingenuamente, eu acho, sem saber os riscos que tinham, né? Que tem, e cada vez mais, todo esse universo tecnológico, e de uma maneira, assim, entre aspas, um agrado, né? A gente acaba dando um celular para uma criança, antes era para adolescente, agora já é para criança, né? E isso é um risco enorme, enorme, porque vai interferir em muitas coisas. Primeiro, pelo desenvolvimento neurológico. Como eu falei, quanto mais estímulos diferentes, melhor a potência do desenvolvimento desse cérebro. E onde eles ficam? Em tela. Que estímulo eles têm? Então, as crianças, eles ficam na tela com pouco estímulo, não tem o brincar, que é a fase mais importante da infância, é o brincar. É onde eles vão ter a curiosidade, a imaginação e a vivência material, do toque, na natureza, do brincar e o brigar, de se machucar, é tudo isso. E como os pais vão lidar com isso e vão ensinando resiliência para essa criança. Então, eles perdem isso, e perdem o convívio familiar, né? Então, você vê que em qualquer lugar que você vai hoje, tem uma criança num carrinho, com o pai empurrando, ou no supermercado, ou no carrinho mesmo, com um celular, um tablet na mão, no restaurante. Então, não há uma interação, você não está ensinando, você não está mostrando o que está ao seu entorno, você não está ensinando comportamento, você não está ensinando nada. E a maioria dos pais, o que fazem? Eles acabam, se a criança é menor, dando comida na boca, vendo lá a tela, não sabe nem o que está comendo, não tem essa vivência da alimentação, saborear, né? E não só de saborear, do convívio, porque quando você se alimenta, você não está só ingerindo nutrientes, você está tendo uma experiência sensorial e uma experiência afetiva. Quem não lembra do bolinho de chuva da avó, do cheiro do bolo da avó? Porque tem uma experiência afetiva, não é? Então, está se perdendo isso com as telas. E já tem um monte de estudo provando que a tela, antes dos 2 anos, é zero. Não é nem TV, é nada. É música, cantar, brincar. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um estudo bem legal e normas para ser usada, né? E tem isso também já, o governo tem um manual bem legal sobre isso. Quais são as etapas que você pode liberar o celular e o quê, né? E quanto tempo, né? E para o adolescente é pior ainda, né? Porque, assim, eles têm rede social que não poderiam ter, que é risco. Risco de um monte de coisa, né? Risco de pedofilia, risco de assédio sexual, risco de tráfico, do que a gente está vendo na mídia hoje em dia, né? Essa série Adolescência escancarou. Assustou bastante gente, mas a gente precisa de um chacoalhão mesmo, né? Para você ver, meu Deus. Até comentar sobre isso, assim, sobre essa série também. Aonde que eu estou deixando? Então, voltando no começo que eu estava falando, a gente estava com um instrumento, estamos com um instrumento na mão, que nós não sabemos usar direito, e pegamos esse instrumento e damos para os filhos, que sabem menos, em termos de amadurecimento, de conhecimento. Mas lidar, sim, mais que nós. Sim.
Só que a função da gente não é essa. A função, você não pode dar um carro para o filho que você ensina só a dar marcha ré, e você fala, vai dirigir, ele pode dirigir em qualquer lugar, em alta velocidade, e entrar e cair num precipício. E é o que está acontecendo, não é? Então, não. Como que a gente trabalha com tela? Porque eu recebo muito, mas não é pouco. Mães que trazem por esse motivo. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele fica dentro do quarto, não faz refeição mais com a gente, só jogando, só no celular, dorme de madrugada, ou então não dorme de madrugada e vai para a escola com sono, aí vai mal na escola, queda de rendimento escolar, acorda mal-humorado, interfere no desenvolvimento cerebral. Então, tem uma série de consequências, Sim, né, sim. sobre isso. Então, qual que é a orientação? Teoricamente, né, para quem não tem celular, seria você dar um celular a partir de 13 anos. E rede social a partir de 16. Quem faz isso? Esquece. Ninguém faz isso. Ninguém. Por quê? Porque a grande maioria dos adolescentes, e agora as crianças, já tem o celular. Criança. Não, mas não é pouco. Muita criança. Com rede social, inclusive. Com rede social e fazendo dancinhas erotizadas, ou os pais usando as crianças como mercado, mercadoria. Engajamento. Isso é muito risco, muito risco. Então, a orientação é, já tem o celular? Então, vamos cuidar. Que jeito? Você vai estipular horário para usar, você vai estipular tempo para usar, e você vai estipular o que pode ser usado. Se já tiver rede social, o ideal é não ter, mas dependendo da idade, se tiver, é privada. E o mais importante de tudo, educação midiática, ou seja, você vai ensinar, você vai aprender primeiro, porque você não sabe, né? Você vai se capacitar para você poder ensinar seu filho os riscos, a segurança. Não é manejar, isso eles sabem, eles ensinam a gente. Ensinam. Mas é o que tem atrás da tela, né? Quais são os riscos que ele corre? E aí você faz essa educação midiática que todo mundo tem que fazer. A família, dentro do que é pertinente a ele, a escola tem que ter uma matéria sobre isso. Não é uma aulinha. É você tem geografia, tem história, tem educação midiática. Sim. Porque isso é para a vida. Isso não vai ter retrocesso. Está cada vez mais. A inteligência artificial está aí. E profissões vão acabar. Sim. E a gente está vendo o que eles estão fazendo com a inteligência artificial, o risco que é, né? Mas é maravilhosa também. Então, na vida, sim, tem polos, né? A gente tem que tentar ficar no meio. Então, essa função dos pais, você tem que sentar e conversar. É assim, você vai continuar com o celular, só que nós vamos ter algumas regras de proteção. Sim. E você sempre vai pelo caminho que você fala para os seus filhos, que é de amor. É você estar cuidando. Eu sempre falo para os meus pacientes, quem ama, cuida. E a maioria deles tem animais de estimação, né? Eu falo assim, eles têm cachorrinho. Você tem seu cachorrinho. E você anda com ele na rua ou no condomínio onde mora? Sim, anda. Num lugar seguro, sem coleira. E quando está na rua, põe a coleira. Aí, de repente, seu cachorrinho quer sair lá fora, sem a coleira, sem você. Você vai deixar ele? Se você nunca ensinou ele a andar sozinho na rua? Não. Falei, por que você não vai deixar? Porque ele pode ser atropelado. Falei, então, meu amor, é assim. Se você está na internet fazendo coisas que você não tem uma experiência, e você pode ser atropelado. Quando você é criança, sua mãe, para atravessar a rua, ela não segura na sua mão? Segura. E ela não te ensina que você tem que olhar para um lado ou para o outro? Até você aprender e ela deixar você atravessar a rua sozinho? É a mesma coisa. A sua mãe vai pegar o seu pai na sua mão para navegar junto com você e você vai aprender a navegar. A hora que ela sentir que você está seguro e você sabe, ela vai soltar da sua mão. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, você mostrando por que você está fazendo do que não é uma punição, que é um cuidado, uma proteção, eles acatam.
sabe? É a maneira como você chega, né? E fazer a parentalidade, né? Então, você ter um link de você ver tudo o que o adolescente está vendo. E isso não, eu falo, isso não é invasão de privacidade. Eu ia falar sobre isso. Não assim, é. Não é invasão. Isso é cuidado, tá? Obviamente, você não vai ficar fuçando interações quando está aí conversando com alguém que gosta dessas coisas, mas o que você tem que ver é o que está acessando, o que está chegando, né, o que está postando, isso é essencial. Sim. Então, você atuando desse jeito, não tem porquê, não tem problema. E nunca deixar ir para o quarto com o celular. Isso Jamais, não. Ninguém devia, né? Vai pôr para carregar lá no banheiro. Isso. E nem estudar com o celular, porque distrai o tempo todo, né? E o que a escola fez, maravilhoso, né? Também acho. Nossa, maravilhoso. Incrível. Isso, eu tenho o feedback deles. Que aí eu pergunto, para todos que vêm, eu pergunto, e aí, como é que tá para você sem o celular? Ai, no começo foi chato. Agora, eles jogam ping-pong, tem escolas que direcionam para um monte de jogo. E aí, eles interagem. Exatamente. Eles conversam. E assim, é outro universo. Que é importante. Sim. Muito, né? muito. E é isso. Estão se relacionando de novo na hora do recreio. Né? É bem isso. E assim, eu falo que é sempre importante. Aqui há comunicação e eles comunicam por aí. E há a maneira deles se comunicarem. Isso. Só que é uma maneira que não te traz um conhecimento do outro. Porque você não está vendo a expressão do outro, você não está sentindo a entonação da voz do outro, porque eles não se falam por telefone, é só mensagem, né? Isso. E assim, por emoji, né? Não tem nem digita mais. Pouquíssimas palavras. E aí você não enxerga o outro. Exato. Então, eu estou falando com você, eu estou olhando no teu olho, eu estou vendo como você está recebendo isso, né? Então, toda essa leitura do outro se perde. Sim. E aí a relação vai ficando cada vez mais distante, né? E esse isolamento é a solidão que eles têm. Então, hoje em dia, os jovens estão muito ansiosos, muitos depressivos e muitos não sabem lidar com a vida. Não estão aprendendo a lidar, né? Porque essa fase é uma fase de aprendizado. Exatamente. E aí ele tem muita insegurança, muito medo. Eu tenho jovens de 14, 15 anos que dormem com os pais ainda. Tamanha a insegurança, né? E é difícil, né? Poxa, muito. Muito. Então, você viu quanta que desafio coisa? Imenso. É muito desafio. E ainda tem mais, hein, Rodrigo? Ainda tem mais. Essa que, assim, respondeu perfeitamente bem, assim, é uma questão de o quanto que a gente tem que saber se posicionar como pais, né, para que não se perca o vínculo, né, com os filhos. E ao mesmo tempo não perca a sua autoridade como pai. Exatamente. Porque esse equilíbrio, né? Que é difícil. Muito. Principalmente na nossa época, que é o que a gente está vivendo, né? Que os pais, que eu percebo, um pouco perdidos na função paterna, né? Parece que um certo medo de exercer mesmo a autoridade não é autoritarismo, eu mando e acabou. Não, é a autoridade de eu sei mais em relação à vida. Você pode saber mais coisas em relação a outras coisas que os pais têm que ter humildade de aprender, né? Por isso que eu falo, eu adoro trabalhar com os jovens, eu aprendo muito. Nossa. Doutora, por medo de errar, os pais estão errando mais ainda? Eu não sei se é por medo de errar, mas é uma insegurança, porque é uma pressão social em relação, né, a isso também. É muita influência. As redes sociais têm tanta coisa, tantas pessoas acham que sabe tudo, sabe coisas São que às vezes... especialistas em tudo. E aí os pais acessam muito, Sim. e aí acaba escutando coisas e acha que deve ser daquele jeito. E aí, para não que ficar fora do contexto, aí acaba fazendo, e eles estão muito em conflito. E eu fico com dó dos pais, eu acho que eles estão à deriva. Precisa alguém fazer essa borda, sabe? Precisa, verdade. E aí, no trabalho que eu faço, eu às vezes, pelo menos, tento fazer essa borda através do conhecimento, Sim. de explicar para eles como que é essa fase e em cada fase como que eles devem agir, porque é isso que está acontecendo, Sim. entendeu?
Então você também vai conduzindo esses pais, né? Para eles ficarem mais tranquilos também, né? Porque é difícil. É o apoio, não é o... É o apoio. não é Você o não vai julgar, ensinar, não, de isso, nenhum. sempre Jamais. o apoio. Uhum. E eu vou te fazer agora uma pergunta, na verdade. Eu vou fazer uma, depois a Lari vai fazer outra. Pra gente encerrar. Não, assim, eu vou fazer para a questão dos jovens e ela para os pais. Uhum. Eu já sei por que você pôs assim. Para os jovens, doutora, que eles vão depois ouvir no Spotify ou até mesmo utilizar a sua fala agora como um corte importante para nossa rede social. Porque a gente sabe também, o podcast, ele tá lá para levar o conteúdo, para levar a informação para quem quer buscar. Né? Mas uma forma muito mais fácil da gente acessar, principalmente esse público mais jovem, é justamente os cortes, né? Que são coisas mais rápidas para as pessoas. Então, justamente para esse jovem que vai te assistir depois, qual que é a mensagem que você deixa sobre o autoconhecimento, autocuidado, saúde e esse processo de amadurecimento? Procura um ebiatra. Brincando. Não, mas é verdade. Como é uma fase longa, e é uma fase de muitas mudanças e experiências em cada mudança novas. E muita, não posso falar, interferência externa. Sim. Né? Porque antes a interferência era muito restrita à família, ao núcleo familiar e uma sociedade real, né? Muito curta, pequena. Agora é um universo grande. Então, assim... O autocuidado com a saúde física é essencial, né? Mas isso o jovem no começo não tem essa noção, né? Então, conforme você vai trabalhando com eles, para eles adquirirem esse autocuidado, eu sempre faço esse trabalho porque é ele que vai ter que se cuidar, né? Então, ele vai ter que ter cuidado com a higiene, ele vai ter que ter cuidado com os relacionamentos, na maneira como ele vai tratar o outro e o respeito ao outro, para que ele seja tratado da mesma maneira, né? Então, esse autocuidado e a constituição da sua identidade depende das ações que ele faz lá fora também. Porque a gente se constitui com a troca, né? Então, essa troca é importante. Então, é real mesmo isso que eu falei brincando, mas você ter um profissional que vai te acompanhar nesse processo é igual ao pediatra que acompanha o desenvolvimento da criança. Você vai orientar os pais, qual é a papinha mais certa, se está precisando interferir eu aqui em relação a uma vitamina, e assim vai. Né? E como que você vai soltando essa criança para ela ir evoluindo. O jovem é a mesma coisa, né? Então, esse autocuidado da higiene, os meninos. Eu ensino também, por exemplo, dos meninos, tem coisas que são pontuais para eles saberem da sua saúde física. Por exemplo, uma das coisas graves na adolescência é a torção do testículo. Né? Então, isso é uma coisa que o menino não tem noção disso. E os pais também não. Então, de repente, o menino está lá dormindo, de repente ele acorda com uma dor muito forte de um lado do testículo. E aí aquilo dói muito, muito, daqui a pouco ele passa e acabou, e os pais fazem nada e o menino também não sabe. Ele pode perder esse testículo, porque na torção dá uma dor aguda, forte. Isso é urgência, você tem que pegar esse adolescente e ir correndo, e o profissional da saúde tem que saber o que ele tem que fazer na hora, né? Investigar para ver se é uma torção do testículo, para ir para uma cirurgia. Eu pego adolescentes que não têm um testículo porque perderam. Perdeu esse time. Ou não sabem fazer higiene direito da questão do genital, principalmente do pênis. Uma das maiores causas de câncer de pênis é a má higiene do pênis. E a maioria que vai lá não sabe. Então, assim, esse autocuidado é importante na saúde, né? E das relações, as escolhas que eles estão fazendo, né? Então, você tem que estar orientando isso. A escolha da companhia, a escolha do que você está acessando, o cuidado com o que você tem com o outro. E é isso. Perfeito, perfeito. É isso. Doutora, e para os pais? O que você diria para aqueles que ainda não conhecem o teu papel, né? O papel do ebiatra, e estão em dúvida se devem levar seus filhos para esse tipo de acompanhamento? Então, eu percebo, tem primeiro o que nós falamos no começo, que é uma especialidade pouco conhecida, né? Então, precisa ter uma divulgação maior, né? Sobre a importância
desse período da vida a importância do acompanhamento. Mas o que eu vejo é que eles ficam perdidos mesmo, por não conhecerem. Aí está no pediatra. A maioria dos pediatras, eles não gostam muito de atender adolescentes, né? Então, quando fica mais tempo, alguns até se capacitam, tá? Mas a grande maioria não, ou não se capacitam ou não gostam de atender. E aí fica só naquele universo corporal, medir, pesar, ver se tá bom, faz exame de sangue e ponto. Mas não, esse é o mínimo, né? Você tem todo esse universo que eu falei para você atuar, né, em cima. Então, assim, você tem que olhar além é um olhar holístico, é inteiro, né? E aí e os pais ficam assim, entrou na adolescência, o que eles pensam? Ah, é menina, vai levar num ginecologista. Mas não é só corpo, e o resto, né? Então, não precisa ir no ginecologista. A gente faz todo esse processo. Quando precisa, eu encaminho. Eu tenho ginecologistas que a gente tem pacientes em comum, porque é coisas específicas, né? Assim como de outras especialidades. Mas, de uma maneira geral, a gente aborda tudo. Vacinação, alimentação, atividade física, o comportamento, a emoção, tudo é um combo, né? Por quê? Porque o desenvolvimento é biopsicossocial. O adolescente é tudo isso junto e misturado, né? Então, os pais ficam perdidos em relação a isso. E o menino, geralmente, eles acabam levando no urologista. Sim. E foca só na área genital. Sim. Né? Porque não tem essa expertise. Então, começou a dar sinais de que esse corpo está mudando ou o comportamento está mudando, é a hora de procurar. Hoje em dia, 10 anos é mais ou menos a entrada na adolescência. A puberdade, ela pode começar um pouquinho antes. E as meninas, a partir de 8 anos, já é considerado normal entrar na puberdade, e os meninos a partir dos 9. E às vezes eu recebo assim, bastante meninos que eles vêm por demanda deles, que não é comum, né, em adolescentes mais velhos, os mais novos, 11, 12 anos, por conta da altura. Tá. Então, se eles estão lá com o mesmo grupinho de quando criança e depois entrar na adolescência, tem uns adolescentes que entram na puberdade mais cedo e faz o estirão mais cedo. Tá. E esse outro, que era amigo, que era do mesmo tamanho, ficou para baixo. É um sofrimento muito grande. Sim. E aí os pais levam porque ele está apresentando comportamento de sofrimento. Aí começa a não querer fazer determinado esporte, porque se compara. Aí não quer ir em determinado lugar, porque a conversa já não é a mesma, né? Porque eles estão mais evoluídos. Então, é um desconforto que eles têm. Aí, quando traz, aí a gente faz a avaliação, vê que fase que está, e aí você pode orientar e tranquilizar esse menino, que vai chegar seu tempo. Calma, a hora que você chegar, às vezes você vai até ultrapassar seu amigo. Isso. Aí é difícil para eles aguentarem, mas com jeitinho você vai levando, entendeu? E outra coisa que os pais, assim, na consulta, para eles entenderem é assim, eu atendo assim, a primeira consulta eu sempre faço com a família, com os responsáveis, o pai ou mãe junto, de preferência, ou um cuidador, porque eu quero conhecer o universo que esse adolescente está inserido, né, familiar, e eu quero que eles me conheçam, né, quem é essa mulher que vai cuidar do meu filho. E então a primeira consulta é uma consulta um pouco demorada, às vezes cansa 2, 3 horas, né? Às vezes se eu percebo que o adolescente está cansado, a gente interrompe e marca uma outra hora para voltar, mas a gente faz uma avaliação global. Depois disso, a consulta do adolescente ele é sozinho. É individual, de preferência. Só que não há uma regra. O ideal seria isso, mas eu deixo sempre à vontade. Eu falo assim, ó, você vai entrar com seus pais aqui ou com a sua mãe até quando você se sentir confortável. A hora que você falar assim, eu posso entrar sozinho, a sua mãe vai ficar lá no sofá. E aí você vai entrar comigo sozinho. Para a gente começar a abordar assuntos que eles têm vergonha de falar com os pais. Principalmente a parte de sexualidade. E aí você atua. Aí você faz o trabalho de educação preventiva mesmo, em todos esses aspectos. E eu sempre falo para os pais, o meu trabalho é um trabalho médico.
eu não vou interferir em questões éticas e Sim, morais. sim. Isso é a família, tá? Eu vou ensinar o dia a dia mesmo, né? Então, a gente tem todo o material lá de ensinar a usar camisinha. Eu pego um adolescente de 17, 18 anos que usa errado, que olhou na internet e tem lugares que ensinam errado, entendeu? Então, assim, como? Então, a gente acha que eles sabem, e acha que nós estamos no século XXI, que eles sabem, sexualidade. Imagina, tá igual. Não mudou. Eu já atendi várias gerações de adolescentes. Pouca coisa mudou. Muito pouca. E a escola defasada. Ontem mesmo, a mãe me trouxe uma menina que teve a menarca, né, que é a primeira menstruação, para orientar. E ela está na escola. Aí eu falei, você sabe o que é menstruação? Ela falou, não. Assim, ela está no 6º ano, ela não tinha aprendido. Hoje em dia, as meninas menstruam cedo. Aí, se ela não tem a noção de aparelho reprodutor, como é que ela vai saber o que é adolescência, menstruação e o que está acontecendo com o corpo dela? Ela precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela e desmistificar esses tabus da menstruação. Exatamente. Né? Então, é tudo isso. Aí, quando esse adolescente já está confortável para entrar sozinho comigo, aí as coisas fluem de outra maneira. Aí eu sempre oriento os pais que é assim, existe uma confiabilidade na consulta e um sigilo. E eu falo para os adolescentes, o que a gente conversar aqui, o que você me contar, o que você me perguntar, é aqui que vai ficar. Mas tem uma coisa que a gente pode quebrar o sigilo, quando você corre risco de vida. Ou por um comportamento ou por uma doença. Aí esse sigilo é quebrado, né? Então, isso eu deixo bem claro. E deixo claro para os pais. E a outra coisa é fazer orientação para os pais, né? Então, há uma demanda grande de uma insegurança deles, e aí eu sempre deixo aberto uma porta para estar com dúvida, me liga, marca um horário, vem aqui, a gente conversa, eu oriento, eu te acolho, enfim. É assim que eu trabalho. Maravilha. Perfeito, doutora. Tá bom? Maravilhoso. Doutora, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Primeiramente por ter aberto essa oportunidade da gente abordar esses assuntos. Tenho certeza que logo você vai voltar aqui, porque tem mais coisas que a gente quer trazer. Tem bastante coisa que a gente precisa falar mesmo. Precisamos. E que você continue com essa sua visão de expandir esse conhecimento, que é tão importante. E buscar conhecimento, que é mais importante ainda, né? E essa busca nunca acaba, né? Não, Mas buscar e trazer pra gente. E ter pessoas que querem, né? Exato. Saber do conhecimento, né? Exatamente. E que você continue essa jornada ajudando tanto aos pais como esses adolescentes a saber lidar melhor com suas situações. Essa é a minha música. Eu toco meu piano assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou apaixonada pela adolescência. Eu acho um período extremamente potente, assim, criativo. É um fogo de artifício, eu acho. Tem um brilho, tem um rumor, assim, dá uma beleza, né? Ilumina. E às vezes pode machucar a gente se cair uma faísquinha, né? Sim. E às vezes machuca. Mas, assim, é de uma potência grande. Então, eu acho uma fase maravilhosa. Mas um dia eu ainda volto a tocar piano. Isso. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Foi uma experiência muito gostosa. Vocês são incríveis. Obrigado. Esse brilho no olhar, eu já conheço. São pessoas especiais. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Obrigadão, viu? Tchau. Obrigado também pela companhia. E nós vamos finalizando por aqui com esse podcast delicioso. E logo voltamos para contar mais histórias que merecem ser contadas. E inspirando pessoas por onde a gente passar e por onde essas matérias chegarem a alcançar. Obrigado e até a próxima.